Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 231. Tema: definição do dia de início da contagem dos prazos processuais. Este artigo define qual é o dia inicial para começar a contar o prazo processual, levando em consideração o tipo de citação ou intimação utilizada. Essa regra só não se aplica se houver previsão diferente em outra norma legal. Caput. Regras gerais para o início da contagem. Salvo disposição contrária, o prazo começa a contar de acordo com a forma pela qual a citação ou intimação foi feita. Inciso 1. Correio. O prazo começa na data em que o aviso de recebimento, o famoso AR, for juntado ao processo, quando a citação ou intimação for feita pelos Correios. Exemplo: o AR da intimação é juntado aos autos em 15 de abril. O prazo começa a contar desse dia. Inciso 2. Oficial de Justiça. O prazo começa na data de juntada do mandado cumprido aos autos, quando a citação ou intimação for feita por oficial de justiça. Exemplo: o oficial cumpre a intimação no dia 10 e o mandado é juntado no dia 12. O prazo começa no dia 12. Inciso 3. Ato do escrivão ou chefe de secretaria. O prazo começa na data da realização da citação ou intimação, quando feita diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Exemplo: o escrivão intima pessoalmente no balcão do fórum no dia 8. O prazo começa nesse mesmo dia. Inciso 4. Edital. O prazo começa no primeiro dia útil após o fim do prazo de dilação fixado pelo juiz. Exemplo: o juiz fixa 20 dias para citação por edital. O prazo começa no primeiro dia útil após esse período. Inciso 5. Meio eletrônico. O prazo começa no primeiro dia útil após a consulta ao conteúdo da citação ou intimação, ou após o fim do prazo para que a consulta seja feita. Exemplo: o advogado consulta a intimação no dia 4. O prazo começa no dia útil seguinte. Inciso 6. Cumprimento de carta. O prazo começa na data da juntada do comunicado, previsto no artigo 232 do Código de Processo Civil, ou, se não houver comunicado, na data de juntada da carta cumprida aos autos de origem. Exemplo: uma carta precatória é juntada no dia 25. O prazo começa nesse dia. Inciso 7. Diário da Justiça. O prazo começa na data de publicação no Diário da Justiça, seja impresso ou eletrônico. Exemplo: a decisão é publicada no DJE no dia 14. O prazo começa nesse dia. Inciso 8. Retirada dos autos. O prazo começa no dia da carga dos autos, quando a intimação ocorre pela retirada do processo no cartório. Exemplo: o advogado retira os autos no dia 18. O prazo começa nesse dia. Inciso 9. Citação eletrônica com confirmação. O prazo começa no 5º dia útil após a confirmação de recebimento. Exemplo: a confirmação ocorre no dia 2. O prazo começa no 5º dia útil após essa data. Parágrafo 1º. Mais de um réu. Quando houver mais de um réu, o prazo para contestar começa a contar a partir da última data registrada nos incisos 1º a 6º. Exemplo: réu A foi citado pelo correio no dia 5 e réu B por oficial de justiça no dia 10. O prazo começa no dia 10. Parágrafo 2º. Mais de um intimado. Quando houver mais de um intimado, o prazo é contado individualmente para cada um. Exemplo: 2 advogados recebem a intimação em datas diferentes. Cada prazo é contado separadamente. Parágrafo 3º. Ato praticado diretamente pela parte. Quando a parte ou qualquer pessoa envolvida no processo deve cumprir a ordem sem advogado, o prazo começa na data da comunicação. Exemplo: uma testemunha é intimada para depor no dia 7. Seu prazo para confirmar presença começa nesse mesmo dia. Parágrafo 4º. Citação com hora certa.
Aplica-se a mesma regra do inciso 2. Data da juntada do mandado cumprido. A citação feita com hora certa. Exemplo. O oficial certifica a citação com hora certa no dia 12, juntando o mandado no dia 15. O prazo começa no dia 15. Explicação extra. Como visto, os exemplos práticos do artigo 231 foram apresentados logo após a leitura de cada parágrafo e inciso. Nesta explicação complementar, trazemos uma tabela resumindo o início da contagem dos prazos, conforme a forma de citação ou intimação realizada. Correio, data de juntada do aviso de recebimento aos autos. Oficial de Justiça, data de juntada do mandado cumprido aos autos. Ato do escrivão ou chefe de secretaria. Data de ocorrência da citação ou intimação. Edital. Dia útil seguinte ao fim do prazo fixado pelo juiz. Eletrônica. Dia útil seguinte à consulta ao teor ou ao fim do prazo para consulta. Cumprimento de carta. Data de juntada do comunicado ou da carta cumprida. Diário da Justiça. Data de publicação. Retirada dos autos. Carga. Dia da carga. Citação eletrônica com confirmação. Quinto dia útil seguinte à confirmação de recebimento. Mais de um réu. Prazo começa a contar a partir da última data aplicável, dos incisos 1 a 6. Mais de um intimado. Prazo é contado individualmente para cada um. Ato praticado diretamente pela parte. Data da comunicação. Citação com hora certa. Segue o mesmo critério do oficial de justiça, previsto no inciso 2. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. Nos termos do artigo 231 do CPC 2015, quando a citação ou intimação for realizada pelo correio, o prazo processual terá início. Letra A. Na data da assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário. Letra B. Na data de juntada aos autos do aviso de recebimento. Letra C. No primeiro dia útil subsequente à postagem da correspondência. Letra D. No mesmo dia da entrega da carta ao citando ou intimando. Letra E. No terceiro dia útil após a entrega ao cartório. Gabarito correto. Letra B. Isso porque o inciso 1 do artigo 231 fixa o início do prazo na data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Questão 2. Segundo o artigo 231 do CPC 2015, quando houver mais de um réu a ser citado, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá. Letra A. A data da primeira citação realizada. Letra B. A data da juntada do último mandado cumprido ou aviso de recebimento. Letra C. Ao dia da audiência designada para todos. Letra D. A data da citação do autor. Letra I. Ao dia útil seguinte à publicação do despacho que ordenar a citação. Gabarito correto. Letra B. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 231 dispõe que o prazo de contestação será contado da última citação realizada. Questão 3. No caso de pluralidade de intimados, como dispõe o artigo 231, parágrafo 2º, do CPC 2015. Letra A. O prazo é único, contado da primeira intimação. Letra B. O prazo começa a correr para todos a partir da publicação no Diário da Justiça. Letra C. O prazo é contado individualmente para cada intimado. Letra D. O prazo só começa após todos os intimados assinarem a juntada. Letra E. A contagem é suspensa até a última intimação ser juntada aos autos. Gabarito correto. Letra C. Isso porque a lei garante contagem individual do prazo quando há mais de um intimado. Questão 4. De acordo com o artigo 231, parágrafo 3º, do CPC 2015, quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte, sem intermediação de advogado. Letra A. O prazo começará a correr da data de publicação no Diário da Justiça. Letra B. O prazo se inicia na data da juntada do mandado cumprido. Letra C. O prazo se inicia na data em que se der a comunicação da determinação judicial diretamente à parte. Letra D. Aplica-se a regra da contagem individual dos intimados. Letra E. Aplica-se a regra da dilação assinada pelo juiz. Gabarito correto. Letra C. Isso porque o parágrafo 3º garante que, nesses casos,
O prazo só começa a correr quando a parte recebe diretamente a comunicação judicial. Questão 5. A chamada citação com hora certa, prevista no CPC 2015, terá o início da contagem do prazo regulado, segundo o artigo 231, parágrafo 4º, da seguinte forma. Letra A. Pela data da publicação da certidão no Diário da Justiça. Letra B. Pela data de juntada do mandado cumprido aos autos. Letra C. Pelo primeiro dia útil após a assinatura do aviso de recebimento. Letra D. Pela data da ciência do Ministério Público. Letra E. Pelo prazo comum a todos os réus. Gabarito correto letra B. Isso porque o parágrafo 4º aplica a citação com hora certa, a mesma regra do inciso 2. Início do prazo na data de juntada aos autos do mandado cumprido. Acesse nossa playlist. Bons estudos!